pecado revelado e punido. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Neste devocional, nós iremos entender que nada fica oculto para Deus. Mas antes de iniciarmos com a leitura de Atos, agora no capítulo 5, versículo de 1 a 11, gostaria de convidar você a estar conosco nesse canal. A também curtir, comentar e também enviar esse link para que mais pessoas possam junto conosco estudar a Palavra de Deus. Lembrando que todo estudo está escrito na descrição do vídeo para você também poder utilizá-lo. Vamos ler a Palavra de Deus. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo como tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ananias e Safira poderiam dar o valor que quisessem. A propriedade era deles e podiam reter o valor que quisessem, mas acharam melhor a mentira ao invés da verdade. Esse foi o pecado deles. Fingiram que deram tudo e isso os levou à morte súbita. Ananias mentiu ao Espírito do Senhor e não a homens, como disse Pedro, pois aqueles foi um momento peculiar e especial à igreja do Senhor. E Safira seguiu a cumplicidade do egoísmo do esposo Ananias. Eu gosto do comentário do clérigo inglês Joseph R. Lamb, do século XIX, que diz: perto do lugar onde o dinheiro pelo qual eles pecaram havia sido depositado e onde talvez ainda estivesse, pois não podemos pensar que Pedro estaria disposto a misturar uma oferta dada em um espírito tão hipócrita com as ofertas mais puras dos outros irmãos. Pode ser que, enquanto falava em Atos capítulo 5, versículo 8, ele apontasse para o dinheiro que ainda estava lá, sem ser aceito. Vocês venderam a terra, portanto? Acredito também que Pedro não recebeu tal valor deles dois. Parece à primeira vista bastante desconfortável esse acontecimento. Alguns em nossos dias atuais até podem pensar o quão rigoroso foi o Senhor, mas vamos tentar entender a época. A igreja estava recém-organizada, as lideranças aos poucos se estabelecendo e a sua existência ainda se consolidando. Tudo que viesse a ocorrer naquele momento, no contexto da igreja, seria de grande importância para os momentos seguintes. Deus não é Deus que aceita mentiras. O pecado contra ele não ficará em segredo, será revelado e punido. Lembre-se do pecado de Acã em Josué 7. Então,
Se observar que anteriormente Deus deu vitória a Israel em batalha e nessa Israel perde por causa do pecado de Acã, que esse deveria ser revelado e punido. Vários outros exemplos de punição que Deus executou devido ao pecado, como Nadab e Abiú, todos filhos de Arão, que foram mortos porque se atreveram a oferecer fogo estranho ao Senhor, quando o correto seria agir como se encontra nos ensinos de Levítico capítulo 16. Lembram também da morte de Uzá, por se atrever a tocar a arca do Senhor em 2 Samuel 6? David Brown dizia que ficaram impressionados com a presença manifesta da divindade entre eles e com o poder misterioso de extirpar tal corrupção que repousava sobre a jovem igreja. Enfim, irmãos e irmãs, devemos ter cuidado com nossas ações quando se referir ao Santo Senhor e Deus Todo-Poderoso. Sermos gratos por sua misericórdia a nós, usufruir de sua graça, mas não abusar, como estes maus exemplos expressados. Está, na verdade, viver consagrado a Deus, e quando estiver diante da decisão entre Deus e seus interesses, qual você escolherá? Lembre-se sempre do juízo divino. O grande problema de Ananias foi querer aparentar ser o que não era. A igreja não poderia nascer em mentiras, mas, na verdade, em unidade, de modo responsável por suas ações. Nada foi obrigado ou ordenado pelos apóstolos. Todos eram voluntários e doavam que Deus, através do Espírito Santo, tocavam-lhes o coração. A igreja do Senhor Jesus, recém-nascida e pura, feita unicamente por voluntários. Por isso, todos os sacrifícios e venda das propriedades eram para o apoio à comunidade cristã. Não havia necessidade de mentiras, muito menos rivalidades de quem desse maior valor, pois tudo era provido pelo Senhor. Que possamos entender, irmãos e irmãs, que nada há oculto que não venha a ser revelado. Deus é conhecedor de tudo, inclusive o que está em nossas mentes e corações. Então, tenhamos temor e tremor diante de Deus. Não brinquemos com as coisas sagradas. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por mais um dia de leitura da Tua Palavra, expressar sobre ela. Agradecer a Deus pelas palavras ali de Pedro, às vezes um pouquinho rígido, mas o Senhor é santo e cabe a nós mantermos uma vida santa no Senhor, evitar brincar com as coisas sagradas. Então, Pai, quero orar para meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor abençoe esse dia na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.